segunda reunião ordinária da sexta sessão legislativa da 15ª legislatura. Solicito ao novo vereador Eduardo Marques que faça a leitura da ata da reunião anterior. Leitura da ata. Ata da 21ª reunião ordinária da sexta sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 20 de setembro de 2011. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal. Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2011, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, cita a rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal. Ocuparam a primeira e segunda secretaria. Mais devagar? Ocuparam a primeira e segunda secretarias os vereadores Eduardo Marques e Inácio Neto, e a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. Em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: ofício número 501 do gabinete do prefeito, ofício número 503/2011 do gabinete do prefeito, ofício número 504/2011 do gabinete do prefeito, requerimento número 137/2011 de autoria do vereador Marcos de Bria, requerimentos números 3229/2011 de autoria do vereador Maré Malta, 3230, 3234/2011 de autoria do vereador Stefano Menudo. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Stefano Menudo, ou melhor, Sérgio Magalhães. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem, a pauta do prolongamento do expediente, do qual constou a seguinte matéria: discussão única do requerimento número 3162/2011, de autoria do vereador Marcos de Bria, formulando votos de aplausos e congratulações ao Real Hospital Português pela passagem dos 156 anos de fundação. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 3164/2011, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto, formulando votos de aplausos e congratulações com a doutora Marta Maria de Brito Alves Freire, defensora pública geral do estado de Pernambuco, pela sua eleição no último dia 30 de agosto para o cargo de secretária-geral do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais para um mandato de 2 anos. Foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou o primeiro secretário que processo chamado regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores.
Não havendo número regimental, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião e convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 21 de setembro de 2011, no local de costume e no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, foi lida a ata. Obrigado, vereador. Está em discussão a ata da reunião anterior. Encerrada a discussão e votação. Aprovada. Solicito o vereador Gilberto que faça a leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto de lei número 155/2011, vereador Stefano Menudo. Projeto de lei número 156/2011, vereador Gilberto Alves. Está feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pequeno expediente, primeiro orador inscrito, vereador Maré Malta. Vossa Excelência tem 5 minutos. Agora, Roberto Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores integrantes da mesa, senhoras e senhores vereadores da Câmara do Recife, eu venho a esta tribuna, no pequeno expediente, falar sobre uma matéria publicada hoje no jornal Diário de Pernambuco, a respeito de autoria da jornalista Ana Luísa Machado, deste mesmo veículo, mas a matéria trata da suspensão do fornecimento de merenda escolar pela empresa SP Alimentos e Serviços Limitada. O Tribunal de Contas expediu medida cautelar através do conselheiro Disseu Rodolfo, após concluir que havia sobrepreço no valor da merenda e ainda irregularidades no processo licitatório. Esta matéria já foi aqui objeto de denúncia da ocasião do colega vereador André Ferreira, do colega Sérgio Magalhães, vereadores combativos da oposição, e que trouxeram este assunto à baila e alertaram quanto aos problemas. Está aí mais uma vez a prova, que não somos nós aqui vereadores, vereador Sérgio Magalhães, que estamos dizendo, mas é um tribunal, o sério Tribunal de Contas, um conselheiro, que está bloqueando, numa medida cautelar, este contrato. A empresa, alertado mais uma vez, tem vários problemas e responde no Ministério Público Federal por desvio em licitações. Ou seja, é preciso ter atenção ao que está acontecendo. Todos nós estamos discutindo e vendo a sociedade clamar por seriedade, clamar por respeito ao erário, clamar pela diminuição da corrupção. E estamos vendo acontecer fatos desta natureza aqui bem próximo de nós, na Prefeitura do Recife. Os problemas envolvendo a SP Alimentos não são novidades, como eu já disse. Houve problemas em vários estados. Na Paraíba, o MP da Paraíba pede a suspensão dos direitos políticos do prefeito da capital da Paraíba e condenação da SP Alimentos e Serviços Limitada por diversas irregularidades no preparo, fornecimento, nutrição, armazenamento, distribuição da merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino da capital. A Prefeitura de Ourinhos rompe contrato com a SP Alimentos, suspeitas de irregularidades que envolvem a empresa que fornece merenda escolar para diversas cidades no estado de São Paulo, entre elas Ourinhos. Os sócios gerentes da empresa SP Alimentos, Aloísio Gomes Afonso Durães, Valmir Rodrigues dos Santos e Wilson do Nascimento, foram denunciados pela Procuradoria da República em Canoas, Rio Grande do Sul, por envolvimento em uma fraude de terceirização da merenda escolar no município. Eles estão sendo acusados de fraude em licitação, corrupção ativa e formação de quadrilha. Ao todo, 13 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal, incluindo o ex-prefeito de Canoas, Marcos Rochette, PSDB, o ex-secretário-geral do município, Chico Fraga, e o ex-secretário de Educação de Canoas, Marcos Antônio Jacomaz Zandonai,
Os demais anunciados são ligados à empresa SC Alimentos e Golmat, Cozinha Industrial e Refeições. Entre outros casos que poderíamos aqui passar a tarde discutindo. Ou seja, percebemos que a empresa é recorrente e o problema é grave. Como é que uma empresa com tantos problemas, com antecedente desse, é contratada pela Prefeitura do Recife? Não tenho mais nada a falar. Posso encerrar agora mesmo. Vereador André Ferreira. Vereador Luiz Eustáquio. Senhor presidente. Vai, Gilberto. Vereador Gilberto. Senhor presidente, pela ordem. Vereador. Eu queria fazer um apelo formal, e eu tenho certeza que a comissão não vai se furtar isso, até porque é bom que a secretária compareça a essa casa, para que a Comissão de Educação novamente convoque a secretária para ela explicar sobre esse assunto, e pedir também que ela venha sem o secretário de Assuntos Jurídicos, porque ela já passou bastante tempo na secretaria, então ela já deve saber exatamente as coisas que estão acontecendo na sua secretaria. Então eu não quero acreditar que o vereador Luiz Eustáquio e o vereador Antônio Luiz Neto não deixem de atender esse requerimento e essa convocação de um assunto grave, como bem disse o vereador Maré Malta, que é uma cautelar sobre a merenda, quando ela foi alertada na comissão de que ela não deveria contratar essa empresa, porque essa empresa estava sob investigação no Brasil todo, mas infelizmente esse governo não houve ninguém. Então eu queria formalizar esse pedido de convocação da Comissão de Educação, a secretária de Educação, a secretária Ivone. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, considerando a solicitação do vereador Sérgio Magalhães, eu gostaria, como presidente da Comissão de Educação, igualmente solicitar ao vereador para formalizar o pedido, lembrando apenas, vereador, que nós não temos o poder de solicitar a secretária que não venha assessorada, seja por um assessor jurídico, seja pelo secretário de Assuntos Jurídicos, secretário de Finanças. Ela pode vir, porque aí nós não podemos impedir que ela venha a esta casa para prestar os esclarecimentos necessários, mas assessorada ela pode vir. Mas Vossa Excelência deve formalizar o pedido para que a gente, no seio da comissão, possa tratar do assunto. Com a palavra o vereador Gilberto Alves. Depois eu explico. Nobres colegas, vereadores e vereadoras, muito boa tarde a todos. Gostaria de comunicar aos senhores a nossa iniciativa de criar o projeto de lei de número 132/2011, que autoriza o Executivo Municipal a criar uma gratificação por desempenho de atividade delegada. Trata-se de um instrumento legal que possibilitará ao governo municipal dispor dos quadros da Polícia Civil e Militar, bem como bombeiros militares, através de convênio com o Executivo Estadual. Tal iniciativa visa solucionar temporariamente a falta de contingente de pessoal no disciplinamento, fiscalização e ordenamento das praças, comércio informal e patrimônio público do município. Entre os principais benefícios da nossa proposição está o incremento da fiscalização do trânsito de veículos nas ruas do Recife, através da utilização do quadro de pessoal do BPTran.
Entendemos que a atual situação em que se encontra o trânsito em nossa cidade dá-se, entre outros fatores, pela ineficácia da fiscalização da CTTU em decorrência do número reduzido do quadro de agentes de trânsito municipais. Destaco também a importância do Programa de Mobilidade Urbana do Governo Estadual, que deverá promover transformações nas ruas e avenidas do Recife. O Plano do Estado prevê a construção, reforma e ampliação de 14 terminais integrados de passageiros, implantação dos corredores Norte e Sul e Leste e Oeste, bem como a construção de 4 novos viadutos na Avenida Agamenon Magalhães. Tais modificações no espaço urbano do Recife deverão alterar a rotina diária do tráfego nas principais ruas e avenidas da cidade. Assumindo o papel que me foi otorgado pelo povo do Recife, como um dos seus legítimos representantes nessa Casa Legislativa, é que procuro, através deste projeto, contribuir com uma solução emergencial, no sentido de garantir o direito de ir e vir da população recifense. Pela urgência de nossa proposição, solicito a compreensão dos senhores vereadores, no sentido de agilizar a tramitação do referido projeto de lei nesta Casa Legislativa. Mas, senhor presidente, eu gostaria também, para terminar, de deixar aqui as minhas congratulações e o meu abraço em meu nome. Eu sei que logo em breve, em nome dessa casa, por iniciativa nossa, minha e do vereador Inácio Neto, estamos colhendo assinatura para que a gente possa nos manifestarmos oficialmente, uma vez que nós tivemos no final da manhã de hoje a eleição de uma deputada importante no Brasil, deputada Ana Reis, que se elegeu representante da Câmara Federal como indicação daquela casa para compor a Corte de Contas Federal. Para Pernambuco é uma honra a gente poder contar com mais um pernambucano naquela corte, sobretudo porque Ana Reis vai representar naquela corte a segunda mulher em toda a sua história, a primeira depois da redemocratização do país, e pela expressão que a gente pôde perceber na votação, na indicação que ela obteve logo cedo, quando no final da votação ela pôde obter 222 votos dos seus pares naquela casa. Então fica aqui os meus parabéns à deputada Ana Reis, a nossa alegria em contar com mais um pernambucano naquela corte e, sobretudo, o nosso respeito, que nós sabemos do papel que ela pode desempenhar naquela casa, da sua competência e da sua qualidade. Parabéns a Pernambuco, parabéns ao Brasil, porque ganha uma grande contribuição com a presença de Ana Reis naquela corte. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui, vereador. O próximo vereador é o vereador Alfredo Santana, que trocou com Gilberto Maguari. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, público das galerias, boa tarde. Ocupo a tribuna nesta tarde para parabenizar um grande evento que ocorreu ontem à noite lá no Córrego da Fortuna, onde o prefeito João da Costa inaugurou um CRAS, mais um CRAS inaugurado na cidade do Recife, em uma área muito importante ali, Sítio dos Pintos, Sítio de São Brás, Córrego da Fortuna, Dois Irmãos, e também a segunda travessa da rua João Limoeiro, né, uma situação muito grave que existia naquela esfera, naquele bairro, e agora a comunidade está totalmente parabenizada pelo excelente trabalho da prefeitura, aonde o prefeito, mais uma vez, está mostrando no dia a dia a evolução da prestação de serviço ao povo da cidade do Recife. Então, nesse sentido, recapeando a cidade, cuidando da iluminação, abrindo projeto, né, e já com recursos em mãos para 11 canais na cidade do Recife, mostra que o prefeito não está parado, né? Está em evolução, fazendo aquilo que as comunidades mais precisam. E o importante também é essa questão da integração da prefeitura com as comunidades através do orçamento participativo. Nós sabemos que existem algumas crises no orçamento porque não se faz tudo de uma vez, mas aos poucos está sendo concluídas as obras em nossa cidade
e é muito importante para todos desta cidade, com as obras chegando às comunidades. Mas, referente ao discurso do nosso amigo e vereador Gilberto Alves, parabenizando a doutora Ana Reis, não podemos deixar de também ver uma vertente de grande importância em Pernambuco e em todo o Brasil, o esforço e o trâmite livre que tem o governador Eduardo Campos, um grande articulador. Quem anda em Pernambuco hoje faz gosto de andar em Pernambuco. Obra para todos os lados, investimento. Pernambucano está orgulhoso com uma grande administração do governador Eduardo Campos, e ele, junto com toda a sua equipe de trabalho a nível de Brasil, foi um fator muito importante nesta grande conquista de doutora Ana Reis ao Tribunal de Contas. Importante demais e merece ser lembrado nesta tribuna, um governo que faz um dos melhores governos da história do Estado de Pernambuco. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Almir Fernandes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa tarde. Venham a esta tribuna porque hoje desejo fazer menção à data simbólica e de muita importância, a qual representa os aspectos ligados à biodiversidade e à preservação da natureza em todos os seus aspectos. Hoje comemora-se o Dia da Árvore. Diante desta discussão, a reflexão da sociedade não deve ser voltada apenas para a questão da flora, mas da biodiversidade de maneira geral, a qual pode ser definida como a variedade e a variabilidade existente entre os organismos vivos e as complexidades ecológicas nas quais elas ocorrem. Ela pode ser entendida como a associação de vários componentes hierárquicos: ecossistema, comunidade, espécies, populações e genes em uma área definida. A biodiversidade varia com as diferentes regiões ecológicas, sendo maior nas regiões tropicais do que nos climas temperados. A biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas e fonte de imenso potencial de uso econômico. A biodiversidade é a base das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais, e também a base para a estratégia da indústria da biotecnologia. As funções ecológicas desempenhadas pela biodiversidade são ainda pouco compreendidas, muito embora considere-se que ela seja responsável pelos processos naturais e produtos fornecidos pelos ecossistemas e espécies que sustentam outras formas de vida e modificam a biosfera, tornando-a apropriada e segura para a vida. A diversidade biológica possui, além do seu valor intrínseco, valor ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. Com tamanha importância, é preciso evitar a perda da biodiversidade. O simples ato de plantar uma árvore pode significar muito para os aspectos ligados à biodiversidade, pois envolve a manutenção das diversas formas de vida, tanto na fauna como na flora. Tanto a comunidade científica internacional, quanto governos e entidades não governamentais ambientalistas vêm alertando para a perda da diversidade biológica em todo o mundo, e particularmente nas regiões tropicais. A degradação biótica que está afetando o planeta encontra raízes na condição humana contemporânea, agravada pelo crescimento explosivo da população humana e pela distribuição desigual da riqueza. É preciso que
políticas públicas simples, mas que traga em seu bojo uma representatividade significante. Mobilizemos as comunidades onde atuamos politicamente para lançarmos campanhas permanentes de preservação da biodiversidade, inclusive com plantação de árvores e meios domésticos que podem amenizar os efeitos urbanos sobre a natureza. Faço da minha fala, no dia de hoje, um apelo pela preservação de nossas árvores, enfim, de toda a biodiversidade existente em nossa cidade. E aí a gente destaca hoje a inauguração da praça aqui, em frente aqui à Câmara Municipal do Recife, né? A Praça Olavo Bilac, muito bem lembrada aqui pelo nosso vereador Alfredo Santana, onde o prefeito fez um grande gesto. Além de inaugurar a praça, também no Dia da Árvore, plantou 3 árvores lá na praça, e a gente espera que ela possa ser preservada e que seja usada muito bem, já que anteriormente era usada, né, para outras questões, até para o consumo de droga. Então a gente espera que essa praça possa ser preservada e que o Dia da Árvore ela possa ser comemorada hoje. Obrigado. Inclusive, eu assisti o vereador ajudando na plantação da árvore, e ele mostrou muita competência, parece que ele é um verdadeiro agricultor. Com certeza ela vai ficar muito frondosa pelo carinho. Mas eu queria também aproveitar, vereador, dizer que nós agradecemos ao prefeito da cidade do Recife, ao secretário de Serviço Público, por exatamente recuperar essa praça, requalificar, que é uma praça que serve exatamente, está aqui em frente à Câmara, é uma espécie de cartão postal da Câmara Municipal do Recife, da Faculdade de Direito aqui ao lado, e que realmente ela estava muito degradada e que dá um outro ambiente para aqueles que se dirigem à Câmara. Então nós, na oportunidade, fizemos esse agradecimento ao prefeito. O último orador inscrito é o vereador Inácio Neto. Senhor presidente, companheira vereadora Vera Lopes, companheiros vereadores, subo com muita alegria para trazer um projeto de lei de nossa autoria que foi sancionado, aprovado por todas as nossas comissões, aprovado nesse plenário e sancionado pelo prefeito João da Costa em benefício ao meio ambiente, Vera Lopes, que obriga os supermercados a terem um caixa específico para quem vier com a sacola retornável. E aí estamos tentando que a população entenda cada vez mais que é muito melhor, Alfredo Santana, a gente ter uma sacola retornável e está aí acabando cada vez mais com aquelas sacolas plásticas que são feitas bilhões por ano e tem um efeito danoso para o nosso meio ambiente e de decomposição de 400 anos. Então, agora, todo cidadão recifense, Alexandre Lacerda, quando chegar no supermercado com a sacola retornável, pode dizer Maré Malta, quero um caixa prioritário. E não é o caixa que dá benefício para os idosos, os deficientes, é um caixa específico para quem vier com a sacola retornável. Agradeço aos pares, a vitória é de toda a Casa Zé Mariano, nós todos que fazemos parte dessa casa. E outro assunto que gostaria também de mencionar, como já foi muito bem falado pelo vereador Gilberto Alves e o vereador Maré Malta, inclusive entrei em conjunto com o vereador Gilberto Alves no voto de aplauso da deputada Ana Reis e agora ministra do Tribunal de Contas da União. Tenho certeza que é uma mulher séria e determinada como ela é. Digo que tive a honra de participar da campanha dela de quando foi eleita deputada federal mais votada, tive uma contribuição e com muito orgulho, porque ela sempre fez o porta a porta, sempre queria saber a dificuldade das comunidades carentes aqui do Recife e sempre presente. Então agora, Alfredo Mariano, nosso Tribunal de Contas da União terá a primeira mulher após a redemocratização
do Brasil, primeira mulher recifense, que representará de forma digna, ética, o nosso Estado, a nossa cidade e a nossa União, nosso Brasil, que agora, mais um pernambucano nesse tribunal tão importante, que determina a aprovação das contas da União. É digna de aplausos, Alexandre Lacerda. Doutora Ana Reis, quero desejar a ela muito sucesso nessa nova jornada, que se afasta da política, a política pernambucana perde, mas o Tribunal de Contas da União, Sérgio Magalhães, ganha e muito. Obrigado a todos. Encerrado o pequeno expediente, eu queria, inclusive, ter uma polêmica aqui da questão das datas, mas tem um decreto do presidente Lula que determina que, decreto não, lei 11.327, 24 de julho, que diz que o dia 7 de novembro é o dia relativo ao dia do radialista, mas hoje os rádios estavam dizendo que há uma contradição aí nessa questão da data, que tem 2 datas para comemorar. Então eu queria aproveitar para hoje os radialistas, dia do rádio, exatamente para parabenizar todos aqueles que no dia a dia estão se comunicando com a população, informando e nos orientando. Portanto, quero parabenizá-los e, encerrado o pequeno expediente, eu solicito do vereador Gilberto que faça a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 3162 do vereador Marcos de Bria. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento 3164 do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovada a matéria. Solicito o vereador Gilberto que faça a chamada regimental. Senhor presidente, de acordo com o nosso painel eletrônico, nós temos número suficiente para deliberar o outro dia. Então, para a ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 3139, 3140, 41, 42, 43, 3153 e 3154, todos do vereador Alfredo Santana. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovada a matéria. Discussão única dos requerimentos 3144, 45, 46, 47, 48, 49, 31, 50, 51 e 31, 52, todos do vereador Aerto Luna. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovada a matéria. Discussão única do requerimento 31, 55, 56, 57, 58, 59, 31, 60 e 31, 61, todos do vereador Rogério de Luca. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovada as matérias. Discussão única dos requerimentos 31, 65, 66, 67, 68, 69, 31, 70, 31, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 31, 77, 78, 79, 31, 80, 81, 82, 31, 83, 84, 85 e 31, 86, todos do vereador Almir Fernando. O vereador quer discutir algum aqui? Encerrada a discussão, regime de votação, aprovada as matérias. Discussão única dos requerimentos 31, 88, 89 e 31, 90 do vereador Gilberto Alves. O vereador quer discutir algum? Não, senhor presidente. Encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Extra pauta. Matéria extra pauta. Extra pauta. Requerimento de número 3245. Requeremos a mesa, ouvido o plenário na forma regimental, bem como a consignação em nossa ata de trabalho, votos de aplauso da deputada federal Ana Reis, por ser a primeira mulher eleita como ministra do Tribunal de Contas da União, desde a redemocratização do Brasil. Da resolução deste poder, esse conhecimento a mesma, na Câmara dos Deputados, localizada na Praça dos Poderes, gabinete 846, anexo 4, Brasília. Vereadores Inácio Neto e Gilberto Alves. Em discussão, encerrada a discussão,
Regime de votação, aprovada a matéria. Mais alguma? Não havendo mais matéria. Isso é para auto, eu queria só lembrar que amanhã, às 16 horas, haverá uma reunião plenária em caráter solene para a entrega da medalha do Mestre Mariano à senhora Roberta Jugman. É proposta de autoria do vereador Sérgio Magalhães. E sexta-feira haverá uma reunião plenária em caráter solene para homenagem ao voleibol. Proposta da vereadora Priscila Krause. Grande expediente, primeiro orador inscrito é o vereador Maré Malta. Desiste? Senhor presidente, senhoras e senhores, excelentíssimos e excelentíssimos vereadores da cidade do Recife, eu venho a essa tribuna, esta tarde, no grande expediente, denunciar um problema que não é só de nós, vereadores, mas do povo do Recife. Porque trata-se de um comportamento, de um procedimento na prefeitura da cidade do Recife, no que tange a atolher, no que tange a não dar o direito ao cidadão de ter conhecimento do mínimo que é saber o andamento de um processo. Eu fui procurado por um servidor da cidade do Recife que pediu para omitir o seu nome e fez uma reclamação indignado do que estava acontecendo. O processo que ele deu entrada no dia 15 de 5 de 2010, 15 de maio de 2010, tramitou, em 30 de 11 foi solicitada uma certidão narrativa. Ou seja, no dia 30 de novembro, 7, 8 meses depois, o cidadão foi saber o que estava acontecendo com o seu processo. Vereador Luiz Eustáquio. O que é um direito constitucional, vale salientar. Nós temos aqui que destacar isso. Ele não estava pedindo nenhum absurdo. Não estava inventando direito, não. Ele estava só exigindo o seu direito constitucional de ter conhecimento do andamento do seu processo. Isso é claro na democracia, cristalino, está na Constituição. No dia 13 do 9, ele ligou para o gabinete solicitando informações sobre o caso e foi informado que havia sido encaminhada à Procuradoria Municipal. A Procuradoria foi procurada, foram informando que nada chegou àquela secretaria. O processo sumiu. Onde foi parar? Ele teria que estar em algum lugar. Mas nada o entregaram. Aqui está a certidão. Riscado aqui o número da matrícula e o nome do servidor. Para evitar represália, ele pediu para que não fosse perseguido. Mas fez um pedido administrativo aqui. Protocolado de pedido de mudança de sua estabilidade financeira no dia 11 de maio do corrente ano, conforme o processo, vem à presença de Vossa Senhoria requerer certidão narrativa sobre o andamento do seu processo. Foi mais longe, ainda pediu indicando as fases percorridas e as decisões tomadas até a presente data. Decisões interlocutórias, não precisa ser uma decisão terminativa, mas que decisões, que providências teriam tomado, ou seriam tomadas pelas autoridades do administrativo, do financeiro, do jurídico. E a resposta que ele pediu, que foi bem clara, as decisões, as fases percorridas e as decisões tomadas. A resposta: andamento do processo, indicando que as fases percorridas e as decisões tomadas até a presente data, certificamos o pedido interessado que é o processo protocolado no dia 11 de 5 de 2010, encontra-se tramitando no gabinete da SADGP em fase de análise. Isso não é resposta, meus amigos. Encontra-se tramitando
Não foi assim o pedido. Da mesma forma que trata a gente, quando faz o pedido de informações, está tratando o usuário, está tratando o servidor público, que quer saber como anda o seu processo. Então este comportamento a gente tem que combater. Nós, vereadores, representantes do povo, não podemos admitir um tratamento desse para com o usuário, para com o eleitor, que votou e que botou o prefeito aqui na prefeitura da cidade do Recife para trabalhar pelas pessoas e não para tratá-las dessa maneira. Da mesma forma que trata a Câmara, repito, nos pedidos de informações que a gente reclama tantas vezes. O assunto é também da estabilidade, vereador Sérgio Magalhães. E era essa resposta que ele queria, mas apenas uma resposta do Executivo, porque ele tem o direito de querer entrar na Justiça. O acesso à Justiça está sendo negado, porque a Prefeitura não dá a resposta. Ele só quer uma resposta. Ah, que vai ter um acordo, tem uma comissão. Ele não quer, ele quer entrar na Justiça. Diga que não, diga que sim, diga qualquer coisa, vereador Alfredo Mariano. Mas nenhuma resposta foi dada. E o mínimo que era pela tramitação para saber como está, onde anda o processo, que decisão foi tomada, em que fase está, nem isso foi informado. É lamentável. Mas eu ouço a parte do vereador Alfredo Mariano, advogado, profundo conhecedor do direito. Agradeço a Vossa Excelência e gostaria de dizer o seguinte: de qualquer forma, pelo que Vossa Excelência leu, ele tomou conhecimento onde está o processo e a tramitação, não é verdade? Pelo que foi dito aí, diz que estava na Procuradoria sendo analisado. CADGP. Não é isso? Ora, então ele sabe onde está. Está na Procuradoria. Está sendo analisado. Certo? Agora, o teor dessa análise, eu acho que era simplesmente ele ir, sabendo que estava, fazer um novo requerimento já para a Procuradoria, considerando a informação que ele tem, e pedir para esclarecer essa análise em que posição estava. Porque a gente não pode dizer que não foi respondido. Se ele respondido, se dissesse que não estava encontrando o processo. Mas se disse onde está e como está sendo analisado. Pode não estar dizendo qual é o tipo de análise nem o resultado. Mas a informação é suficiente para ele ir à Procuradoria e verificar diretamente o que é que está acontecendo. Que análise é essa? Certo? O que é que, como é que está? Eu acho que, me desculpe, mas acho que ele tem condições, diante dessa informação, ele tem condições de ir à Procuradoria e se adentrar mais na matéria. É só uma sugestão que eu daria, porque é o que eu vejo. Porque se ele está interessado em entrar na Justiça, ele precisa de uma coisa mais detalhada. Mas também não pode dizer que não recebeu. Ele recebeu a informação, certo? Não atende ao desejo dele, porque ele quer detalhes. E esses detalhes ele pode obter partindo já da Procuradoria, ao invés de começar tudo de novo. Ele já sabe onde está. Era só uma questão de opinião minha e agradeço a parte. Foi muito bom Vossa Excelência ter tocado neste assunto, porque eu não poderia esquecer. É verdade que disseram onde estava, mas disseram que estava lá e analisando desde maio de 2010. O servidor, vereador, foi ao jurídico lá, foi ao setor onde estava e nada recebeu. Que decisão tomou? Veio fazer uma reclamação, porque ele tem o direito, ele quer uma resposta que seja negativa, mas que dê essa resposta. E dentro do requerimento dele, ele botou as fases percorridas e as decisões tomadas. Como não percorreu fase nenhuma, nem tomou decisão nenhuma, disseram está aqui e está analisando. Isso não é resposta, vereador. Desde maio, mais de um ano, para se analisar um requerimento. Não é razoável esse prazo.
E ainda disse em off que recebeu a informação lá de que ninguém ia dar essa informação porque não queria se comprometer e não ia fazer por escrito, mas que não ia receber. E ele não recebeu. Ninguém queria se comprometer. Estava parado o processo. Essa é a parte real. E que ele informou e disse isso. Por isso não estava recebendo. Meu protesto é para que ele atenda o requerimento e diga sim ou que diga não, vereador. Mas é um direito do servidor. Ele quer entrar na justiça? Ele tem o direito. A prefeitura não pode negar isso a ele. Mas a resposta, ela tem que dar, vereador. Quero agradecer aos vereadores, ao presidente, e estou encerrando meu discurso. Ok, vereador. Próximo vereador, André Ferreira. Desiste? Solicito o vereador Gilberto que assuma a presidência dos trabalhos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz aqui na tribuna nesta tarde é para repercutir uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Todos sabem, todos os vereadores sabem, são conhecedores, participaram do debate desta casa, onde nós trouxemos aqui um debate sobre a merenda escolar, no mês de junho. E nós trouxemos aqui algumas irregularidades que estão dentro do processo de licitação do pregão eletrônico de 2005. E eu questionei naquele momento várias irregularidades. E para alguns vereadores do governo vieram a esta tribuna dizer que a oposição sempre fazia denúncias vazias, denúncias que não tinham sentido algum, denúncias que não cabia. E nós no dia 30 de junho trouxemos aqui a secretária Ivone Caetano, a secretária de Educação do município, uma proposta da Comissão de Educação. Naquele momento foi proposto isso pelo vereador Sérgio Magalhães, e nós trouxemos aqui o secretário Cláudio Ferreira, junto com a secretária Ivone. E naquela audiência, naquela reunião, nós mostramos alguns pontos que nós discordávamos daquele pregão eletrônico, algumas coisas que estavam meio difíceis de entender. E o secretário, também com a secretária, principalmente o secretário Cláudio Ferreira, tentou, de uma forma que não me convenceu, nem convenceu a maior parte dos membros, os vereadores que estavam naquela reunião, mostrar o que era tudo normal, que era apenas erros formais. Palavra do secretário. E agora, para nossa, não posso dizer que alegria, mas posso dizer para nossa surpresa, o Tribunal de Contas do Estado, ontem, deu uma medida cautelar, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado. Essa medida cautelar, pelo desembargador Disseu Rodolfo, ele pede alguns esclarecimentos à secretária, a doutora Ivone, e à prefeitura da cidade do Recife. Esclarecimentos esses que eu também fiz questão de vir a essa tribuna no mês de junho, e também cobrar alguns esclarecimentos que não foi respondido por eles. Mas agora, o próprio tribunal se pronunciou também solicitando essa medida cautelar, solicitando algumas informações, e eu espero que desta vez o próprio secretário, que não nos convenceu, não acredito que também vai convencer o Tribunal de Contas, porque tem muita coisa errada. Mas antes de eu terminar meu discurso, eu gostaria de dar a parte para o vereador Sérgio Magalhães conceder. Vereador André Ferreira, foi importante Vossa Excelência trazer esse assunto para a tribuna pela segunda vez, porque na convocação, e eu quero lhe comunicar que
já fiz o requerimento, já está na mão do vereador Antônio Luiz Neto, para que a secretária volte a esta casa. Essa cautelar, eu lendo hoje no jornal, eu tive a preocupação de olhar o pregão. E para surpresa nossa, o último contrato, a última dispensa que a secretária de Educação fez para a merenda escolar foi no dia 5 de julho de 2011, ao preço de 1,08 centavos. Apenas 2 meses depois, no pregão, a mesma empresa, que é a SP, colocou um preço de mais de 1,30. E depois o pregoeiro conseguiu convencê-la a baixar para 1,20. Ou seja, em 2 meses não houve critério para que essa empresa explicasse porque ela majorou em 11% o seu preço praticado na merenda escolar. A planilha do pregoeiro não tem detalhamento, como a proposta de preço da empresa também não tem detalhamento. Então eu também não sei como é que esse pregoeiro conseguiu chegar em 1,20 e eu também não sei como é que essa empresa conseguiu chegar ao preço de mais de 1,30, se na planilha ela não diz o que é que compõe a merenda. Então essa medida cautelar, ela foi muito importante, porque isso é um alerta também para nós. E eu quero dizer aqui com toda franqueza, nós precisamos, vereadores, atuarmos mais no papel de fiscalização do Poder Executivo. Porque o que nós estamos assistindo é o Tribunal de Contas fazendo a parte que era para que a gente fizesse. A gente tem que fiscalizar mais e a gente não tem que ter receio de investigar a Prefeitura, porque é o nosso papel. Você investigar não significa dizer que a pessoa está errada. Agora, na hora que o tribunal analisa com critérios e emite a cautelar, o que é que ficou claro para todos nós? Que se ele não tivesse emitido essa cautelar, a Prefeitura ia contratar esse serviço 11% mais caro. E aí ia dar um dano ao erário. Então, eu continuo dizendo que essa secretária é fraca, ela não tem o comando da secretaria, e é exatamente por essa fragilidade dela que as coisas estão acontecendo e vem mais. Não pense, Vossa Excelência, que vai ficar só nisso, não. Tenha certeza que vem mais coisa. Então, era bom que a gente apertasse um pouco mais, porque, por mais que o prefeito tenha dito que só vai tratar da sucessão para o ano, em todo evento agora ele fala que é candidato à reeleição. Verdade. Então, já que ele abriu a sucessão, nós também vamos abrir. Vamos seguir o que o prefeito está fazendo. Ele quer discutir a sucessão agora e está se esquecendo de gerir a prefeitura. E é por isso que essas coisas estão acontecendo. Quando devia ser o inverso. O prefeito deveria estar cobrando dos seus secretários e deixar a eleição para o ano. Me parece que ele não está aprendendo com o governador Eduardo Campos, não. Ele não está seguindo o espaço do governador, então exatamente por causa disso que as coisas não estão bem. Então Vossa Excelência está de parabéns e vamos ver se a secretária consegue explicar, porque eu quero encerrar minha parte dizendo a Vossa Excelência o seguinte: nós estamos com a consciência tranquila, porque Vossa Excelência bem se lembra, e a imprensa estava lá acompanhando, quando nós pedimos à secretária que não renovasse o contrato com essa empresa. Todos nós que estávamos lá. E ela disse que não, que estava tudo bem, que essa empresa fazia um excelente trabalho, que não tinha problema nenhum. Então está aprovado aí que mais uma vez essa secretária falhou. E lá na frente nós vamos mostrar que ela está falhando e sempre. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, também incorporo nosso discurso. E também dizer o que nos estranha também, e também é um motivo também do Tribunal de Contas, também de investigação, dessa medida cautelar, é como é que pode uma empresa que ganhou uma licitação em 2005, passa 5 anos fornecendo essa merenda,
o último aditivo, senhores vereadores, foi em agosto de 2009, que durou 12 meses. Quer dizer, em agosto de 2010 acabou o aditivo. E de agosto de 2010 até dezembro de 2010, o que aconteceu? A mesma empresa forneceu sem nenhum instrumento legal. Isso também não pode, nós sabemos aqui, nós somos homens públicos, sabemos que nenhuma empresa vai fornecer uma merenda, fornecer qualquer tipo de serviço para a prefeitura sem nenhum instrumento legal, sem nenhum documento que vai receber depois, né? E o que nos estranha é que após em janeiro, ela faz uma emergencial e a mesma empresa ganha por 6 meses e depois em junho faz outra emergencial por mais 6 meses e até hoje está aí o pregão eletrônico ganha com um aumento absurdo. Assim, tem muita coisa errada. O desmando dentro da Secretaria de Educação é muito grande. Eu trago aqui o caso da merenda. O vereador Sérgio Magalhães trouxe outro caso também. E os jornais também já trouxeram outros casos. Quer dizer, é muito desmando em uma só pasta. Assim, tem que rever isso. E nós eu tenho minha consciência tranquila que nós temos feito nosso papel com muita coerência, com muita responsabilidade. Diferente de alguns governistas que vêm aqui querer denegrir a imagem da oposição, dizer que a oposição está fazendo aqui factório, está inventando as coisas aqui, que não é verdade. Essa medida cautelar é uma prova que o nosso pronunciamento, que a nossa suspeita de erro realmente tem alguma coisa, porque o Tribunal de Contas também, através dessa medida cautelar, ele prova também que nós também estamos com razão. Mas eu gostaria de ouvir o vereador Maré Malta. Obrigado, vereador. Quero parabenizá-lo mais uma vez, Vossa Excelência, vereador combativo da oposição, e que teve agora ratificada a sua denúncia, pelo que vimos agora na decisão do Tribunal de Contas, nessa reportagem do Diário, a jornalista Ana Luísa Machado. Essa reportagem retrata o descaso, o descuido da Prefeitura do Recife, pois que contrata uma empresa envolvida em escândalos e falcatruas, sem nenhuma cautela, sem nenhum cuidado com o dinheiro público. Não há nenhuma razão para que isso aconteça. Eu quero dizer que a oposição vai estar vigilante e vamos lutar para que haja punição. Acabar com a impunidade é fundamental para acabar com a corrupção. É fundamental que se investigue profundamente. E saia da superfície, mergulhe, vamos esclarecer e descobrir onde está o problema e punir os responsáveis. Vamos brigar, estou junto com Vossa Excelência nesta luta e vamos até o fim para exigir punição para os responsáveis. Obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, também incorpore no nosso discurso, que realmente o que nós temos que fazer, pedir, é que haja punição realmente, vereador Maré Malta. Não é possível que, eu acho que estão apostando numa impunidade. Eu acho que o desmando está tão grande, eu acho que a aposta é na impunidade, que nada vai dar errado, que nada vai ter problema depois. É por isso que cada vez mais a gente conta coisas absurdas, não só na Secretaria de Educação, em outras secretarias. Mas vamos focar aqui na educação. Assim é importante que realmente haja punição, veja os responsáveis, realmente, as verdadeiras pessoas responsáveis por esse desmando e ser punidas. Porque se não tiver punição, não vamos acabar com a corrupção. Mas eu gostaria de ouvir a vereadora Vera Lopes. Vereador André Ferreira, ficou mais uma vez provado que a oposição aponta falhas que existem. Está provado aí, o Tribunal de Contas achou que realmente houve desvios, né, e que devem ser apurados. Eu fico preocupada até com o teor nutricional dessa merenda, porque essa empresa, ela já foi, inclusive, né, processada, acusada de desvios em vários estados. Né? Na Paraíba, inclusive, é muito engraçado que encontraram latas de leite distribuídas por essa mesma empresa, a SP, com o rótulo Governo de Pernambuco.
Então o governo de Pernambuco agora está fornecendo até leite para Paraíba. Então vocês veem o seguinte, né, que a oposição aqui aponta falhas que realmente existem. Não são factoides. Não queiram dizer os nossos colegas governistas que a oposição aqui, né, só joga firulas, só faz espumas. Não faz espumas, não. É sólida. Ela aponta realmente os erros. Ela aponta o que está existindo. Nós fazemos uma oposição propositiva, democrática, salutar na nossa democracia. Agora, além dessa licitação não ter sido feita, eu fico preocupada, como eu disse, do teor nutricional dessa merenda para as nossas crianças. O que é que estão servindo? Qual é o cardápio? A gente precisa fiscalizar, inclusive, o que é que elas estão se alimentando. Um dia eu estava de plantão no hospital e uma paciente chegou com uma criança de um ano de idade, com 3 quilos, e que estava na creche. E eu perguntei, mas mãe, essa criança tem 3 quilos, 1 ano de idade? Doutora, a senhora sabe, né? Eu sei que suco de laranja é bom, mas ela só gosta de suco de morango. Então, lá na creche ela tomava suco de morango com bolacha, Maria. Vereadora. Hã? Pois não. Conclua, por favor, só falta 1 minuto. Certo. Eu estou ainda no meu tempo, ainda não acabou um pouco. Então, vereador, parabéns. Vamos fiscalizar o teor da merenda. Desculpe, presidente, mas eu ainda tenho um tempo ali, né? Tempo do vereador André Ferreira. Como é que é? O tempo que está restando aí é do vereador André Ferreira. O vosso tempo é apenas 3 minutos. Eu não fiquei nem 3 minutos no microfone. Ficou mais que isso, né? né? Então, parabéns. Nós estamos aqui numa parte, né? Até às vezes você me interrompe o raciocínio da gente. Deixa eu concluir. Você da oposição, aliás, do governo, mas a oposição tem direito de falar. Eu agradeço ao meu colega, certo? O à parte, e sugiro que tire uma comissão para fiscalizar essa merenda lá, né, nas escolas. Obrigada. Eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência, a vereadora Vera Lopes. E a vereadora, como uma médica, sabe bem do que está falando na parte nutricional. Mas eu gostaria de deixar aqui um desafio. Né? Um desafio porque o líder do governo, quando nós viemos aqui denunciar isso, depois de uma semana ele chegou aqui dizendo na tribuna que a gente fazia coisas, denunciava coisas totalmente evasivas. Assim, eu gostaria que ele aproveitasse o tempo que ele está escrito depois de mim, pudesse aqui dizer agora o que ele vai dizer ao Tribunal de Contas. Né? Porque realmente, a nós, vereadores, pelo menos que nós denunciamos, nós alertamos isso, não conseguiu explicar. E agora eu quero ver o que eles agora vão inventar para o Tribunal de Contas para poder justificar o que não pode ser justificado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, para nós, a gente foi até um pouco, como diz, desafiado. Primeiro eu quero deixar dentro do tempo as questões que nós tratamos aqui nessa tribuna. Eu já disse que grande parte das coisas que a oposição traz para essa casa é espuma. E continuo dizendo, porque a grande maioria do que vocês fazem aqui nessa casa é espuma. Pode ter coisas sérias que a gente tem que procurar corrigir, nós vamos fazer. Mas grande parte do que se traz aqui, e não é só todo mundo não, viu? Não é todo vereador da oposição não. Tem vereador que traz coisas mais consistentes. E eu já falei isso aqui. E já disse que em alguns casos nós tomamos providências. Mas tem muita espuma aqui, construída aqui. E eu repito isso com muita tranquilidade, porque a gente vê, teve o reluz, a cartilha, tanta coisa que era espuma. É porque eu estou dizendo isso. E tem coisas que nós estamos discutindo aqui,
e acompanhando a questão do Tribunal de Contas. A questão da merenda é um fato que nós estamos discutindo, que eu participei, vereador, da reunião, que eu sou da Comissão de Educação, onde veio o secretário, onde veio a secretária, e nós ali discutimos sobre a questão das empresas, sobre a forma de pagamento. Na verdade, não foi sobre o pregão eletrônico, vereador. Houve uma confusão, porque o pregão eletrônico não tinha acontecido ainda. O pregão não aconteceu posteriormente. O pregão eletrônico, com a decisão de ganho, não aconteceu posteriormente. Então, nós pedimos naquele momento, o vereador Sérgio Magalhães pediu que a empresa ela fosse proibida de participar de qualquer tipo de licitação aqui no nosso município. O que foi dito pelo secretário, que ele não podia fazer isso, porque não tinha nada que ele pudesse impedir a empresa de participar de uma licitação. Toda empresa que esteja regular no país pode participar de uma licitação. Nós não podemos fazer isso. Então, o primeiro foi isso, nós não podemos impedir que ela participe. Até foi, mas não tem nenhuma forma, não tem nenhuma forma, porque não tem nada, mas aí foi colocado que tinha alguns estados que já tinham algumas questões sobre a qualidade da merenda, em alguns estados. Nós não temos essa questão de qualidade da merenda aqui no nosso município. Nós tínhamos em alguns estados e algumas questões de licitação que foi colocada. Naquele momento ali, eu estava na reunião. E foi assim que aconteceu aquela discussão. O vereador se participou, os vereadores colocaram, e naquele momento o que mais se colocava em discussão, e a imprensa, a reportagem esteve lá também, era a questão da dispensa de licitação. De ter feito a dispensa, entendeu? E ter passado um período ali da dispensa onde teria sido fornecido durante 4 meses, 3 meses, alguma coisa, sem a dispensa. Então, foi essa questão da dispensa um dos maiores, e também da forma de pagamento, que se a gente estava pagando, até o vereador André Ferreira ali naquele momento colocou, que nós estávamos pagando numa rubrica, que não podia haver dispensa pelaquela rubrica. Então, o teor daquela reunião foi muito mais isso, porém já tinha, os vereadores entregaram ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas fizesse um acompanhamento do que estava sendo discutido sobre a questão da merenda, tanto o vereador André como o vereador Sérgio Magalhães. O que é essa decisão do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas pede, primeiro, que a merenda seja fornecida pela dispensa, já que a dispensa é menor, o valor da dispensa é menor, ela autoriza que seja fornecido pela dispensa, já que o valor da dispensa é menor do que o valor do pregão eletrônico, que a dispensa é de 1,8 e o pregão é de 1,20. Então, o fornecimento da merenda vai continuar acontecendo nesse período agora, enquanto se responde e enquanto o tribunal decide no valor de 1,8, que é o valor da dispensa. Dispensa essa que naquele momento a oposição questionou, e dizendo que não podia estar, que é correto, ter dispensa, ficar fornecendo com dispensa. Tem que fornecer a partir de licitação. E licitação feita a partir do pregão, que é a forma mais transparente que nós discutimos e entendemos, e foi cobrado aqui nessa casa, que deveria se tratar com pregão eletrônico. E foi feito o pregão eletrônico. Aí, qual é a dúvida do Tribunal de Contas? O que é que o Tribunal de Contas coloca? Qual é a explicativa? O vereador colocou também nessa tribuna. De 1,08 passar para 1,20. Para 1,20. Essa, em 2 meses, foi colocado aqui pelo vereador. Foi colocado também pelo vereador Sérgio, que não tem critério. Tem critério sim, vereador. O critério é a melhoria do cardápio. O critério que foi estabelecido, quando foi feito o cardápio, se buscou uma melhoria do cardápio. E esse critério ele estava estabelecido para as empresas que disputaram. Houve uma disputa, onde essa empresa, houve uma disputa onde essa empresa
ela participou e ela foi ganhadora com esse valor, dando a questão da sequência da melhoria do cardápio. É verdade que nós temos uma outra empresa que já tem anterior, com a negociação anterior, pagando num preço menor. Nesse caso, o que a empresa que apresentou-se para trabalhar conosco, para trabalhar com a prefeitura, foi conversar, se apresentou num pregão eletrônico, não foi feito isso, uma negociata, foi um pregão aberto para todo mundo participar, sem dúvida nenhuma, todo mundo sabe disso. E aí essa empresa apresentou um valor maior, que na discussão, já que nós pedimos melhoria do cardápio, na discussão chegou em 1,20. Essa é a questão que está... E é isso que nós estamos apresentando. E outra questão que foi perguntada também pelo conselheiro é a quantidade de merenda para a quantidade de aluno. Então, essas coisas que ele está esperando a resposta. Nós temos uma decisão dele, sim, uma decisão sim, mas que a gestão tem todas as condições de explicar e como eu estou dizendo, é um desenrolar. É um desenrolar. Entendeu? É um trabalho, está sendo acompanhado, é importante que essa casa fez sim, apresentar a questão à sociedade, porque é importante a fiscalização. Ela está acontecendo e vai continuar acontecendo. Mas a gestão vai responder exatamente da forma com que ela fez a negociação, com transparência e seriedade. É desta forma que nós temos feito toda a administração desta cidade. Mas eu quero ouvir o vereador... Vereador Luiz Eustáquio, gostaria de pedir a parte de Vossa Excelência, e dizer assim, primeiro mostrar que quando nós tivemos aquela reunião no dia 30, onde teve a audiência aqui, reunião com a comissão, já tinha havido sim o pregão eletrônico. E depois daquela reunião ele cancelou o pregão eletrônico. Depois da reunião, nós ele cancelou o pregão. O último aditivo da prefeitura custou aos cofres públicos, 2009 até 2010, custou 9,5 milhões por 12 meses de merenda. Este ano, a mesma merenda está custando ao cofre público 18 milhões de reais. É um aumento de mais de 100%, senhor vereador Luiz Eustáquio. Porque foi um pregão eletrônico, 1º de janeiro, por 180 dias, que custou 9,5 milhões. E depois de junho, ele fez outro pregão eletrônico, sem poder, emergencial. Não foi, desculpa, nem pregão eletrônico, fez um emergencial, por mais 7,5 milhões. Quer dizer, ao final deste ano, a merenda para o aluno da rede municipal vai custar a nós, aos recifenses, 18 milhões de reais por uma merenda de má qualidade. Vale salientar isso. Segundo, como é que nós sabemos que a prefeitura tem uma empresa que está sendo investigada em todo o Brasil, né, por má qualidade da merenda, por formação de cartel, por várias irregularidades. Então, será que só aqui no Recife está completamente certo? Essa é uma pergunta que eu não consegui uma resposta da prefeitura. Como é que você sabe que tem uma empresa que não é idônea, uma empresa que está sendo investigada pelo Ministério Público, Polícia Federal, e a prefeitura permanece o fornecimento com ela? Essa é outra questão. Terceira questão, o vereador Sérgio Magalhães, ele não pediu para não renovar o contrato com a empresa, porque a gente não pode impedir qualquer empresa de disputar um pregão eletrônico. Mas que ele sugeriu, naquela época ele sugeriu que a mesma empresa não fosse contratada por emergencial, que nós sabemos que quando você contrata na emergencial, vereador Luiz Eustáquio, não existe licitação. Quer dizer, quando a prefeitura, sabendo de todo o escândalo, em janeiro, ele sabia que a empresa está envolvida com escândalo no Brasil todo. Mas mesmo assim, ele contratou sem licitação, sem pregão eletrônico, contratou a mesma empresa. E depois que nós denunciamos aqui, viemos à tribuna para denunciar, ele voltou a fazer nova emergencial, sem licitação. Isso é bom deixar claro para a população, que não teve licitação, a empresa não disputou com ninguém, porque a prefeitura contratou diretamente a mesma empresa que está envolvida. Assim, não pode, vereador. Eu acho que estão apostando na impunidade.
Mas eu gostaria, sinceramente, que a prefeitura realmente não é só a empresa, é melhorar a merenda, tem um outro formato. É muito importante que a gente, quando venha trazer qualquer tema para esta casa, a gente seja respeitado pelos companheiros e veja que realmente nós estamos trazendo coisas sérias, coisas que não é que factório, nem coisas que estamos inventando, mas coisas com muita seriedade, que é o procedimento que eu tenho levado esse tempo que eu estou aqui nesta casa. Mas eu agradeço a parte de Vossa Excelência, viu? Vereador, primeiro é o seguinte, na verdade, na época, é uma pena que o vereador Sérgio não está, mas ele pediu, foi para que a empresa não pudesse ser contratada. E aí foi por isso que foi dito que não podia. Porque por emergencial, não, que já estava no emergencial e estava na fase do pregão. Até porque você tem razão, tinha sido feito um pregão, a empresa ganhou. A prefeitura desmanchou o pregão. Fez outro pregão, a empresa ganhou de novo. Eu vou fazer... Não, vereador. Sim, vereador. Sim, vereador. Eu gostaria de emitir a Vossa Excelência na tribuna, mas esse não é o pregão. O que está sendo hoje feito é um emergencial, vereador Luiz Eustáquio. A empresa está fornecendo, a SP está fornecendo hoje. Sim, por emergencial. Não é pregão, não é licitação, não. É contratação direta, sem nenhum instrumento. Vereador, primeiro é o instrumento. Você teria o instrumento regimental da casa que você precisaria que ele desse sua parte. Mas eu sei, vereador, que ele está pelo emergencial, que é exatamente do 108, vereador. Mas naquele período já estava no emergencial. Naquele período nós estávamos no emergencial, é isso que eu estou dizendo. Mas naquele período tinha um pregão que tinha sido e foi cancelado esse pregão. E a SP tinha ganho. E ele foi cancelado. Aí nós fizemos, aí foi feito mais um pregão, ela ganhou de novo. E a gente não vai fazer, e não vai fornecer a merenda não, vereador? É, vereador, é isso mesmo. Então, e não vai fornecer a merenda não, Porque outra coisa é muito simples dizer, não, mas a empresa tinha dificuldade, não devia fazer o emergencial com a empresa. Vereador, nós temos mais de 100 mil crianças na rede. Nós estávamos num momento que nós precisávamos fazer o emergencial. Aquele emergencial que foi feito, havia uma necessidade, porque não poderia haver a descontinuidade. A prova é tanto que o próprio tribunal agora, quando decide não fazer, enquanto diz que tem que continuar pelo emergencial. Entendeu? Que não é defesa. Emergencial não é defesa do tribunal. O tribunal não defende emergencial. Como nós também não defendemos emergencial. Aconteceu. Você está me entendendo? Eu estou dizendo você. Mas eu estou dizendo, o tribunal não defende emergencial. Mas como o valor é menor, aí o que é que o tribunal quer? Quer tirar a dúvida, ele quer um esclarecimento, porque majorou em 11% na diferença de 2 meses. É isso que ele quer. Uma das coisas que ele quer. Outra coisa, a quantidade de alunos e a quantidade de merenda. Então, basicamente, essa é a decisão que está posta aí, e é uma decisão do tribunal, sim. Mas que eu estou falando aqui, que a gestão tem toda a tranquilidade e vai estar respondendo ao tribunal da mesma forma que eu estou respondendo aqui. E vamos ver o que o tribunal vai dizer disso, vereador. É isso que eu sempre tenho dito ao vereador quando a gente tem discutido sobre esse assunto. Quando você trouxe esse assunto, que foi que eu disse, isso é um assunto sério, e que realmente a gente vai acompanhando e vamos acompanhando qual é a decisão final do tribunal. Foi assim que eu falei com Vossa Excelência. E é desta mesma forma que nós continuamos, acreditando na nossa gestão, sabendo que estamos procurando fazer o melhor. Mas eu escuto o vereador Jairo. Pode, presidente, rapidinho. Olha, Um minuto. Eu vim aqui numa parte, Vossa Excelência já colocou com muita eficiência, o contexto que foi discutido. O que precisa dizer aqui é que essa ação é um procedimento que é função do Tribunal de Contas, sim. Isso acontece em qualquer tipo de licitação, seja carta convite, seja tomada de preço, seja leilão, que o Tribunal de Contas, se há uma denúncia, ela tem que investigar e verificar se realmente, como Vossa Excelência disse, se o número de alunos é proporcional ao número de merendas, se a majoração de 11% nesses 2 meses, houve uma melhoria no cardápio da merenda. O importante dizer aqui, para a população do Recife, é que quem criou o pregão eletrônico
uma modalidade de licitação online, que as pessoas veem todo mundo fazendo o lançamento de preço, foi o prefeito João da Costa, na cidade do Recife. Isso não foi feito aqui na cidade do Recife. A lei das licitações, a 8666, dá para você fazer a opção de leilão, mas nunca ninguém tinha feito. Tinha sido feito com carta convite, tomada de preço. E agora não, agora é no pregão eletrônico. E isso é transparência. Isso é transparência, vereador. Portanto, o discurso aqui que foi dado da oposição fica incoerente. A gente não está discordando a apuração do Tribunal de Contas, vou concluir. A gente está colocando que isso é um papel do Tribunal de Contas, papel do vereador, e que o Tribunal de Contas, através de uma medida de cautela, está verificando o detalhamento dessa despesa. Mas o pregão eletrônico, que é uma coisa transparente, é do prefeito João da Costa e que tem um compromisso de mostrar a seriedade em todas as licitações da gestão municipal. Muito obrigado, presidente. Desculpe o adiamento. Concluindo, eu quero dizer o seguinte. Que nós, o governo tem toda a tranquilidade, nessa discussão. Nós sabemos que estamos trabalhando de forma séria, comprometida, e nós, com certeza, todos os pedidos de esclarecimento do Tribunal de Contas vão ser feitos a ele. E sinceramente dizer, continuo afirmando que grande parte, a maioria das coisas, que a oposição traz a essa casa é espuma. Mas o que for correto, seja a oposição, seja qualquer vereador da situação, que tem alguma... Nós vamos procurar sempre corrigir. Porque a nossa meta, a meta do prefeito João da Costa é trabalhar com seriedade, honestidade e pela melhoria do Recife. Senhor presidente, gostaria de pedir verificação do quórum. Verificada a verificação do quórum. Pedimos que todos registrem aí a presença. O painel registra 6 vereadores presentes, portanto, encerrada a sessão, fica este ofício os vereadores Menudo, Alfredo Santana, Almir Fernando, Inácio Neto, Gilberto Alves. Para a próxima sessão, convoco todos para a reunião solene nesta quinta-feira, às 22/9, às 16 horas. Muito obrigado a todos.